Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador. Eu tenho colocado no meu coração, compartilhar naquela mesma linha que o Gabriel compartilhou na semana passada, né, e eu creio que talvez uma das doutrinas mais necessárias e que a igreja tem, de certa maneira, negligenciado, né? Essa doutrina da santificação, ela precisa ser retomada, né, por nós, como tem sido. E eu dou graças a Deus porque a palavra de Deus, ela nos instrui de uma maneira bem clara com respeito a isso, né? Então, na semana passada, o Gabriel trouxe, né, algumas considerações e eu devo seguir mais ou menos na mesma linha, né, como já falei. E é, não é, não me surpreende, né? Mas eu me maravilho no fato de que a carta aos Coríntios, na carta aos Coríntios, né, o Espírito Santo, através de Paulo, ele começa falando dessa maneira, né, que nós vamos ver aqui, que já vimos no domingo passado e provavelmente veremos também por outros irmãos, né, chamando de santificados e santos, né, pessoas de uma assembleia com tantos problemas, né? Tantos problemas. Coríntios é a igreja em Corinto, talvez seja, né, das que nós conhecemos, né, das que estão arroladas na palavra de Deus, das que foram reveladas para nós, talvez aquela que tem o maior número de problemas, né? E é a essa igreja que Paulo se dirige, ungido pelo Espírito Santo, chamando-os de santificados em Cristo Jesus e chamando-os santos, né? Talvez na minha cabeça, né? Talvez eu falasse isso lá para os Tessalonicenses, né? Falasse isso para os Efésios, né? Mas para os Coríntios eu talvez falasse outra coisa, né? Mas é maravilhoso, irmãos, como nós vimos e como vamos continuar vendo. Deus, ele não faz isso de uma maneira para bajular os coríntios, ou Deus não foi, né, não teve muito cuidado com as palavras e usou essas palavras ali. Não, Deus sabia o que estava fazendo, né, ao ungir Paulo para escrever dessa maneira para os coríntios. É importante isso, irmãos, porque como veremos, isso deve também ganhar os nossos corações, no sentido de que nós somos o que somos, né? Nós estamos sendo transformados daquilo que éramos pelo poder do pecado que opera em nós e que operava em nós e que ainda opera, né? Quando nós não vivemos baseados no novo homem, né? Mas nós somos chamados, somos santificados e somos chamados para sermos santos, né? Então, que o Senhor ele fale conosco, ele abra os nossos olhos, ele abra os nossos corações, ele impressione os nossos espíritos para que possamos ter essa transformação, né, que a palavra de Deus pode gerar em nós e que o Espírito Santo pretende fazer em nós, de transformar pecadores que estavam perdidos, sem qualquer possibilidade de alcançar a Deus, em santos, uma vez que fomos santificados em Cristo Jesus. Então o versículo vamos ler os versículos 1 e 2 de 1 Coríntios, que são os versículos sobre os quais nós nos debruçaremos nessa manhã, para, né, considerarmos aqui o que o Senhor deseja ainda nos falar nesse assunto. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes,
à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Senhor, nós queremos agradecer a Ti pela Tua palavra, que já tem, Senhor, sido proclamada nessa manhã, não apenas, Senhor, como algo que deve ser entendido intelectualmente por nós, Senhor, mas como alguma coisa que precisa tocar o nosso coração, Senhor. Nessa manhã, Senhor, na continuação dessas reuniões que temos, Senhor, aqui, os adolescentes, as crianças, nós rogamos a Ti para que possamos ver Jesus Cristo ressuscitado, Senhor. Isso muda nossas vidas, Senhor. Isso muda completamente, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Quando vemos Jesus Cristo ressuscitado, Senhor. E é o que desejamos nessa manhã, Senhor. Nós precisamos ver o Senhor ressurreto, Senhor. Nós precisamos ver que o Senhor vive, Senhor. E que em breve, Senhor, se manifestará sobre essa terra, Senhor. Nós precisamos, Senhor, que os nossos corações, as nossas mentes, os nossos espíritos sejam tocados por Ti de uma maneira miraculosa nessa manhã, Senhor. Para que sejamos transformados um pouco mais à imagem de Cristo. Que Ele cresça e que nós diminuamos, Senhor. Isso é possível, Senhor, quando nós contemplamos o nosso Redentor que vive, Senhor. E é o pedido que fazemos a Ti insistentemente, Senhor. Abre os nossos olhos para vermos Jesus Cristo ressurreto, Senhor. E possamos, Senhor, contemplá-lo, Senhor. Não como alguém histórico, Senhor, que ficou na história, Senhor. Mas como alguém, Senhor, que muda a nossa história, Senhor. E está vivo e assentado no trono, Senhor, eternamente. Abre os nossos olhos, Senhor. Capacita-nos, unge-nos, Senhor. Para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive, Senhor. Em nome dele nós oramos, amém. Então, como iniciei, eu desejo trazer para os irmãos algumas considerações sobre essa questão, esses dois termos que nós encontramos aqui, essas duas expressões, santificados em Cristo Jesus e chamados santos, ou chamados para sermos santos. É interessante porque a palavra de Deus, ela não é como nós quando escrevemos ou quando falamos, né? Às vezes nós tropeçamos em palavras ou expressões e às vezes nós falamos uma coisa e parece que nós queremos falar outra, mas, né? E a gente pode trazer alguma confusão, às vezes não conseguimos ser muito claros, né? A comunicação é uma das coisas mais difíceis, né, dos seres humanos. Né, porque muitas vezes nós não conseguimos expressar aquilo que está dentro do nosso coração. E às vezes nós, como disse, parecemos confusos. A palavra de Deus nunca é assim. A palavra de Deus nunca fala alguma coisa tentando dizer outra. A palavra de Deus não nos deixa confusos. A palavra de Deus não tropeça em palavras. O nosso Senhor Jesus é o Verbo perfeito. Nele não há qualquer imperfeição. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, se nós achamos confuso, é porque nós estamos confusos. É porque nós não entendemos. Mas a palavra de Deus, nós cremos, eu creio, ela é perfeita. Então, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, e ele usa essas duas expressões, santificados em Cristo Jesus e chamados santos, ele tem algo a nos dizer. Não é confuso. Paulo não tropeçou em palavras aqui quando ele falou, como já ouvimos. Ele não tentou falar uma coisa e disse outra e depois corrigiu, né? Não. O Espírito Santo, ele acertou, né? Como a expressão humana diz, acertou na mosca. Ele acertou quando ele disse: santificados em Cristo Jesus e chamados santos, ou chamados para serem santos, né? E enfatizando, né, esse início, que eu acho que é importante a gente prestar atenção, porque quando a gente vai, né, desenvolvendo aí a leitura da carta de Paulo, né, aos Coríntios, a gente vai vendo que na concepção humana de santos, os coríntios não tinham quase nada, né? Tinham muito pouco, né? Na concepção humana.
E aí a gente vai lembrar daquilo que o Gabriel já falou na semana passada, né? Que é bem interessante, né? Que a gente vai saber que aqui é algo que Deus registrou porque é assim que ele vê e é assim que ele fez. Mas numa concepção puramente humana, nós dizemos, né, nós poderíamos dizer que os coríntios eles não eram pessoas santas. Então nós vemos em Coríntios, em 1 Coríntios, Paulo lidando com divisões, né? Então Paulo gasta aí 4 capítulos, né? E depois ele volta ainda a falar no assunto, falando como aqueles irmãos de Corinto eram carnais, porque eles estavam divididos, né? O Marcelo já fez essa introdução, eu não vou ficar na introdução, mas é só para lembrar. Depois Paulo vai falar que havia imoralidade sexual no meio dos coríntios. Coisas terríveis, né? Como, né, aquele fato lá que até era um escândalo até para os não cristãos. Ele continua falando que os irmãos tinham litígios entre eles, né? Os irmãos levando outros, um irmão levando o outro diante do tribunal. Ele continua falando que, pelas perguntas deles, né? Nós entendemos assim, porque ele fala sobre o que me perguntaste, né? Os irmãos tinham uma compreensão errada com relação ao casamento, com relação a estar casado, a permanecer casado, a se separar, né? Então Paulo vai trazer ali instruções, porque havia problemas entre os coríntios com relação a uma má compreensão e a uma má atitude com relação ao casamento. Problemas com alimentos, né? Fraqueza. Então, irmãos não estavam nem aí para outros irmãos com relação à fraqueza ou, né? Ou o contrário, né? Então, irmãos se degladiando por causa de comer carnes, né, consagradas ou não. Então, também havia problemas ali. Eles não tinham uma compreensão, né, equivocada com relação ao papel das mulheres na igreja, né? E por conseguinte ao papel dos homens também. Então Paulo vai também tem que trazer também instrução, o Espírito Santo tem que trazer instrução com relação a isso. Eles estavam tendo problemas durante a ceia do Senhor, o partir do pão, né, em que pessoas ali estavam se embriagando, estavam comendo demais enquanto outros não tinham. Então também havia problemas com relação a isso. Eles tinham problemas com idolatria, né? Numa cidade altamente idólatra, pessoas que foram tiradas da idolatria continuavam, alguns tendo problemas com relação à idolatria. Eles tiveram problemas, eles estavam tendo problemas com relação ao uso dos dons espirituais que Deus havia dado a eles. Então eles estavam usando de maneira inadequada os dons, né, os quais eles tinham todos, como Paulo começa a sua carta, lá no início da sua carta vai dizer, né, que eles foram abençoados com dons espirituais, mas eles usavam mal os dons, porque eram carnais. E eles estavam tendo problemas com relação à compreensão sobre as questões relacionadas à ressurreição. Então havia algumas pessoas que estavam dizendo que não tinha ressurreição. Não estavam entendendo esse ponto tão central da doutrina do cristianismo. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, né? Se Cristo não ressuscitou, como foi falado aqui agora há pouco, não tem nada para a gente fazer aqui. Vamos embora para casa, vamos para o clube, vamos ver Olimpíada, vamos fazer qualquer outra coisa, porque nós estamos aqui. Mas Cristo ressuscitou. E era um problema entre os coríntios. A esses coríntios, a essas pessoas, a essa assembleia, Paulo escreve dizendo: santificados em Cristo Jesus e chamados santos. E aí nós precisamos entender o que isso significa. Porque, como já ouvimos, e precisamos entender isso, irmãos, aqui existem duas coisas que estão, obviamente, relacionadas. Uma delas, ela é objetiva, ela é posicional, é onde nós estamos, e a outra é um processo. Então, trouxe aqui
né, essas duas palavrinhas, né, essas santificados e santos, elas aparecem aqui, então elas têm a mesma raiz, né? Essa palavra santificados é adiazo, ou se nós quisermos pronunciar o H como no inglês, radiazo, né? Ela significa tornar sagrado, purificado ou consagrado, né? Tem a conotação, ela quer dizer algo que foi estabelecido, né? Alguém estabeleceu de fora para dentro. Isso é a santificação do homem por Deus no sentido de separá-lo para o seu uso. Ela tem um caráter objetivo. Foi assim. Então, quando Paulo fala para os coríntios assim, vocês são santificados em Cristo Jesus, ele está dizendo, vocês estão separados. Vocês foram separados por Deus. E ponto final. Vocês foram separados por Deus. Né? Separados para quê? Para um processo de santificação. Que é a palavra hagios. Ou o hagios. Significa santos. Fisicamente puro, moralmente irrepreensível ou religioso cerimonialmente consagrado. Então, olha só, tem a ver com uma conduta, algo que é por característica, tem essa característica, santificado, separado. Aparece conectado. Então, essa palavra ela vai aparecer agos, ela vai aparecer quando, por exemplo, fala o Espírito Santo, os santos, relacionado aos santos de Deus no passado, ao Senhor Jesus, o Filho Santo de Deus, as Santas Escrituras, é uma característica. Então, não sei se os irmãos entenderam a diferença. Na primeira palavra, santificados, é algo que foi feito, Deus nos santificou, Deus nos separou para Ele. Para quê? Para que nós nos tornássemos santos. Aí, uma característica que será a característica do povo de Deus. Os irmãos entenderam? Entender isso é muito importante. Porque muitas vezes nós temos na nossa mente, né? Porque a ideia de santos, ela foi distorcida ao longo da história. A ideia de alguém santo, né? Então a Igreja Católica, ela canoniza determinadas pessoas e diz, essas pessoas aqui são santos. Essas pessoas, elas viveram de uma maneira diferente na Terra, né? É a compreensão que eles têm. Então essas pessoas agora, elas são santos. E a essas pessoas são dadas virtudes, poderes, né? Então as pessoas seguem esses santos, as pessoas têm esses santos, né? Como alguém que é maior do que um ser humano. A palavra de Deus, ela não diz, ela não nos coloca nessa posição. Mas, com certeza, irmãos, no processo de santificação que nós vivemos, nós precisamos nos tornar diferentes da humanidade, no sentido de nos tornarmos iguais a Cristo. Então, se você quer saber o que é ser uma pessoa santa, olha para Jesus. Estude a vida de Jesus, leia sobre a vida de Jesus, veja como o Senhor Jesus andou nessa terra. Ele é o santo, ele é o separado. Ele também participa desse processo, no sentido de que ele foi separado por Deus, ele foi enviado por Deus e ele viveu nessa terra de uma maneira santa, de uma maneira irrepreensível. Quando você olha para a vida do Senhor Jesus e olha para a vida dos outros homens, todos os outros, todos, você vai ver que é muito diferente. Mas quando você olha para a vida de algumas pessoas e você vê que essas pessoas elas são diferentes, elas exalam um bom perfume, que é o perfume de Cristo, você vai ver que é porque elas estão cheias de Cristo. Nós estamos num processo. Nós vivemos dentro de um processo no qual um dia nós seremos como o nosso Senhor Jesus. É para isso que estamos sendo trabalhados, é para isso que o Espírito Santo foi enviado para nos fazer parecidos com Cristo. Por isso alguém que diz,
eu sou assim mesmo e eu não vou mudar, o meu temperamento é esse, eu sou grosso assim mesmo, eu nasci assim, né, a minha vida, os meus, o meu ambiente, né, me proporcionaram esse tipo de temperamento. Uma pessoa que converteu, que creu no Senhor Jesus, ela diz que ela continua assim, ela está com um problema, ela está com uma dificuldade. Porque a questão para nós é nós estarmos sendo transformados à imagem de Cristo. Nós não precisamos, nós não devemos permanecer da mesma maneira que nós éramos. E nós vamos falar sobre isso aqui um pouco mais para frente. Mas o fato é que, sim, né, nós fomos separados por Deus, nós somos santificados, assim como os coríntios foram santificados em Jesus Cristo, para serem santos, para passarem por um processo de santificação, para se tornarem como o Filho Santo de Deus. Não em comparação, nós nunca seremos exatamente como Cristo. O Senhor Jesus, ele é único. Mas no processo do ser humano que Deus deseja que sejamos, sim. A ideia de Deus é nos fazer parecidos com o seu Filho, para que Cristo seja tudo em todos no final da história. Então, se os irmãos abrirem aí 1 Pedro, são versículos que nós conhecemos muito bem, né? Só para a gente iniciar dando essa ênfase que eu desejo trazer para os irmãos hoje, versículos que nós conhecemos bem. 1 Pedro 2, vamos ler a partir do versículo 6, 1 Pedro 2, a partir do versículo 6, diz assim: pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Irmãos, os irmãos pesquisem, procurem no notei que está lá em Êxodo. Uma das coisas que Deus fala para o povo, Deus fala assim para o povo: se vocês andarem nos meus estatutos, se vocês me obedecerem, e aí ele fala isso aqui: vocês vão ser uma nação santa, sacerdócio real. Se vocês fizerem alguma coisa, vocês serão. Aqui é interessante porque a palavra de Deus diz: vocês são. Vocês são. Então a palavra de Deus diz que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido. É o que nós somos, com uma finalidade: para anunciar os poderes, as virtudes de Deus. Então pensem nisso, irmãos, só para a gente colocar essa base na qual nós vamos trabalhar quando falarmos dessa questão de santificados e santificações. Já estamos falando, mas vamos entrar nisso, né? E aí eu quero pegar dois acontecimentos lá do Velho Testamento para tentar trazer para os irmãos aquilo que eu penso, aquilo que eu tenho visto, para que os irmãos também possam considerar, né, ou me corrigir, ou concordar comigo, ou, né, mas ter também uma base. Então pense nisso. É claro para nós, né, por causa da nossa experiência, por causa do que a palavra de Deus diz, né, e aqui diz isso, na continuação do versículo 9, no versículo 10 diz: vós que não erais povo, agora sois povo de Deus.
Então, a gente sabe, né? Eu acho, é sempre muito importante, irmãos, a gente voltar quando a gente pensa, vai considerar qualquer assunto da palavra de Deus, é muito importante a gente ter algumas coisas em mente para que a gente não seja iludido, para que a gente não se atrapalhe. Então a gente volta lá para o início, lá no Éden, né? Nas minhas últimas vezes que eu compartilhei para os irmãos, eu tenho voltado muito a esses pontos porque me parece importante, né? Parece que para mim parece que é importante a gente não perder algumas coisas de vista. Então nós sabemos o que aconteceu lá no Éden. Nós sabemos que Deus cria o homem, né? A sua imagem e semelhança, o homem e a mulher. E a gente sabe o que aconteceu, né? Não vamos ficar rodando, girando em torno disso, mas é importante só a gente lembrar desse ponto. Mas sempre, irmãos, nós considerarmos que o que aconteceu ali não foi algo pequeno. Porque à medida que nós vamos caminhando na nossa fé, à medida que nós vamos vendo outras coisas, né? Às vezes a gente pode começar a ver que a queda ela foi uma coisa, um acidente de percurso, alguma coisa que foi muito ruim, mas às vezes a gente não dá o peso devido ao que aconteceu com a humanidade. A humanidade se perdeu. A humanidade se destruiu. O pecado entrou, a morte entrou e, né, como temos sempre sido lembrados, né? Por causa disso, se o Senhor não vier na nossa geração, né, daqui a algum tempo, muitos de nós que estamos aqui nesse salão não estaremos mais aqui nessa terra por causa do pecado. Ainda que, né, como foi lembrado agora há pouco, ainda que sim, esse inimigo, a morte, né, ele já está fadado à derrota e ele é o último inimigo que será derrotado. Mas se o Senhor tardar na nossa percepção e na nossa perspectiva, não na dele, muitos de nós aqui, daqui a algum tempo, não estaremos mais aqui. E a humanidade, né, todas as pessoas desse mundo, pelo menos eu acho que todas as pessoas, né, acho que não existe ninguém que está isento disso, né, e até entre nós não vemos a morte com bons olhos. Né? Nós não vemos que a morte é uma coisa que é interessante, é boa, né? Nós vemos sempre a morte como algo negativo. Porque, na verdade, né, nos projetos e nos planos de Deus, né, embora nós passamos por isso, e Deus sabe por quê, né? O projeto de Deus para o ser humano é a vida. Por isso nós temos a vida eterna em Jesus Cristo. Por isso que passando pela morte ou não passando pela morte, né, nós temos a eternidade diante de nós. Mas, quando nós vemos um ente querido, né, que partiu dessa terra, né, nós sabemos, né, quando é um cristão, quando é uma pessoa que tem a fé em Jesus Cristo, nós sabemos que nós nos encontraremos algum dia, mas é dolorido. Né? Quando nós experimentamos a enfermidade, né? Quando nós adoecemos, quando os nossos corpos começam a dar sinais de que estamos envelhecendo, né? Nada disso deveria acontecer ao ser humano, nada disso é, né, humanamente falando, agradável. O que aconteceu no Calvário, o que aconteceu lá no Éden, não foi pequeno. Mas pior do que isso, né? Se tem coisa pior do que isso, mas tem, com certeza tem. É que ali no Calvário, ali no Éden, né? O Calvário consertou essas coisas, né? Jesus Cristo no Calvário trouxe conserto para essas coisas. Ali no Éden, nós nos desconectamos de Deus. O homem se desconectou de Deus. O homem deu as costas para Deus. O homem, a mulher enganada pela serpente, o homem se deixando seduzir por essa situação, né? E em Adão, nós nos desconectamos de Deus. E nós vemos que ao longo da história, né, até a vinda do Cordeiro Santo de Deus, né,
Nós temos os sinais ali de Deus fazendo essa obra, né, e mostrando, apontando para Jesus Cristo, mas ao longo da história nós vemos o tanto de problemas que essa queda trouxe para a humanidade. O tanto de dificuldades que nós enfrentamos. Então não éramos povo. Nós éramos, e ali Isaías 53 vai falar muito bem, né? Nós éramos ovelhas, como ovelhas desgarradas, cada um se desviando pelo seu próprio caminho. Seres individuais e individualistas. O problema começou lá no Éden. Quando, na primeira oportunidade do homem mostrar, né, amor, mostrar, né, o que o Senhor Jesus nos mostrou na cruz, na primeira oportunidade que Adão e Eva têm, eles culpam o outro, né? Não, Senhor, o problema não fui eu, não. O problema é essa mulher que o Senhor me deu. Não, Senhor, o problema não fui eu, não. O problema é essa serpente aí, que o Senhor criou. Como disse o irmão, no final das contas, o que eles disseram para Deus? Senhor, o problema não somos nós, não. O problema é o Senhor, porque o Senhor criou aí a serpente. O Senhor colocou uma árvore lá no jardim que eu não podia comer. O Senhor... É o que nós fazemos o tempo todo. E nós vamos vendo na história que isso vai se repetindo constantemente. Cada um se desviando pelo seu caminho, cada um buscando seu próprio interesse. Se para eu subir você tem que ser derrotado, você tem que ser destruído, então me desculpe, mas eu vou subir e você vai ser destruído. E vice-versa. Então, como que pessoas como essas são chamadas para serem santos? Para serem pessoas diferentes? Porque se o que aconteceu lá no Éden foi tremendo em termos de tamanho, em termos de importância para a humanidade, o que aconteceu no Calvário foi maior. Porque o próprio Deus, ele se encarna, e todos nós conhecemos essa história. Todos nós sabemos e estamos aqui por causa dessa história, por causa dessa verdade. Deus tornou-se homem, andou por essa terra de uma maneira santa, aí sim, separado dos pecados e dos pecadores, no sentido de fazer parte dos problemas que o pecado causou para a humanidade, morreu na cruz e a morte não pôde segurá-lo, porque não havia pecado nele. E quando o Senhor ele ressurge da morte, ele é ressurreto, ele inclui na sua ressurreição, na sua vida de vitória, pessoas que estavam se desviando cada um para o seu próprio caminho. Objetivamente, irmãos, como eu disse, objetivamente, você e eu fomos santificados em Cristo Jesus. O que significa que fomos separados por Deus? Fomos separados por Deus para fazer parte de algo maravilhoso. Maravilhoso. E não pense você, que eu não pense, né? Que é porque havia algum tipo de alguma coisa em mim, né, que pudesse ter chamado a atenção de Deus, para Deus falar assim, bom, deixa eu ver aqui, o Celso tem um negocinho ali que interessante, que eu posso usar na minha obra, né? E por isso ele não escolheu o meu irmão, não escolheu o meu vizinho. Absolutamente, irmãos, de jeito nenhum. A carne para nada aproveita. Nenhum de nós tinha qualquer préstimo para Deus. Nenhum de nós tinha a atenção de Deus por termos algum tipo de dom humano, né? Alguma coisa que recebemos, alguma coisa que aprendemos, né? Nenhum de nós foi chamado tendo alguma coisa para oferecer a Deus. Graça, graça, graça e misericórdia. Foi isso que aconteceu com você e comigo. Deus, ao escolher você, ao santificar você, Ele o fez porque Ele quis.
fazer assim. E aí, nessa questão objetiva de sermos santificados, né, nós podemos nos lembrar dos utensílios do templo. Quando o Moisés narra, né, falando lá dos utensílios do templo, ele fala, isso aqui é santo. Mas não é porque aquela colher, não é porque aquele cálice, né, ele tinha alguma coisa nele mesmo, não. O que significava que aquele objeto era santo é porque, né, a esposa do sacerdote, ela não podia, né, um dia ela perdeu a colher dela na casa dela, o garfo lá, vou lá no templo, vou pegar, porque eu sei que tem um lá, vou pegar emprestado e depois eu devolvo. Não podia sair dali. Era para aquele serviço. Aquelas coisas ali eram santas porque elas eram para aquele tipo de serviço. Eram dedicados àquele serviço no templo. Isso é o que você e eu sermos santificados. É que agora você não pode tomar os seus membros, né, como vamos ver aí no prosseguimento da carta de Coríntios, né, e oferecê-los a uma meretriz. Você não pode pegar os seus olhos e colocá-los em qualquer coisa. Você não pode mais pegar o seu corpo e falar, eu vou fazer o que eu quiser. Meu corpo, minhas regras. Até aparecer um câncer. Porque aí acabou as suas regras. Aí você não tem o que fazer. Né? Mas mesmo se não aparecer o câncer, o seu corpo não te pertence mais. Você é de Cristo. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em mim. Eu fui santificado, separado para Deus. E aí, irmãos, falando com relação, né, nós vamos entrar nesse assunto de uma maneira mais específica, né, no que diz respeito a cada um de nós, mas falando nessa questão aqui que Paulo, que Pedro vai falar sobre o povo, né? Vós que não eras povo, agora sois povo de Deus. É importante nós pensarmos nisso. Você e eu fomos santificados para fazermos parte de um corpo. Você e eu fomos santificados para fazermos parte de alguma coisa que está além de nós individualmente. Nós não somos mais indivíduos que vivemos individualmente, cada um fazendo o que acha melhor da vida. Nós agora fazemos parte de um corpo. O que isso significa? Significa que a sua vida ela tem que estar de acordo com essa nova realidade que você vive. Você foi chamado para servir, para ser servido, você foi chamado para amar, para ser amado, você foi chamado para alguma coisa que extrapola o seu próprio bem-estar. Agora você tem que pensar no bem-estar de outras pessoas, porque você faz parte de um corpo. Isso significa você ser santificado em Cristo Jesus. Isso significa você ser separado, porque agora você serve a Deus. Você serve a Jesus Cristo. Nesse processo, né, de separação, eu vou, não vai dar tempo hoje, né, mas a gente inicia aqui, mas eu vou, alguma coisa que eu achei muito interessante, lendo, estudando o assunto, né, meditando a respeito. Esse processo da santificação, ele tem 4 aspectos, ou os 4 aspectos da santificação, né? E eu vou dividi-los de 2 e 2. Eles são, os 4 aspectos são primário, né? Que equivale, e eu vou explicar isso melhor, tá, irmãos? Equivale à graça eficaz de Deus. É o que eu acabei de falar, né? Então, o primeiro, ele é esse aspecto primário, equivalente à graça eficaz da teologia sistemática, né? Nós vamos ver isso melhor. Depois tem o posicional, um aspecto posicional. O crente obtém pela graça uma posição perfeita na santidade. E quando a gente for discorrendo, a gente vai falando melhor sobre isso. Aí tem 2 outros aspectos, que é o terceiro, que é progressivo, equivalente ao crescimento diário na graça. Um aspecto da santificação progressivo.
e um aspecto prospectivo, que é que ao final nós seremos semelhantes a Cristo. Então, primário, posicional, progressivo e prospectivo. Né? Então, você parte de alguma coisa, né, primária, inicial, até alguma coisa cuja finalidade é sermos parecidos, sermos iguais ao Filho de Deus. Falei tudo isso aqui agora há pouco, né, de uma maneira resumida, mas nós vamos falar de uma maneira melhor isso aí, né, no decorrer desse estudo, né, dessa meditação que faremos. Nessas questões, irmãos, né, desses 4 aspectos, eu, lendo a Bíblia, né, e já há muito tempo me fala ao coração, né, quando eu leio os 2 acontecimentos lá no Velho Testamento, né, quando o povo passa atravessa o Mar Vermelho, e depois quando o povo atravessa o Jordão, né, uma com Moisés e a outra com Josué. São 2 situações que eu gostaria de utilizar, e não vou fazer, né, isso hoje. Vamos gastar um tempinho aí em cada uma delas para mostrar essas 4 situações. As 2 primeiras, né, a primária e a posicional, nós vamos ver ali no primeiro episódio, né, quando o Senhor ele faz com que o povo atravesse, né, com os pés secos, né, o Mar Vermelho, e os outros 2 nós vamos ver quando o povo atravessa ali o Jordão e entra, né, para entrar ali na terra prometida. Eu acho interessante essas experiências nas águas, né? Já até falei isso no passado para os irmãos e para as irmãs. Essas experiências, há muitas experiências do povo de Deus, há muitas experiências que acontecem, são narradas na palavra de Deus, que acontecem nas águas, né? Então o Senhor Jesus anda sobre as águas, né? Nós temos 2 situações ali, né, com os profetas, né, com Elias e Eliseu também, que eles abrem as águas, né? Nós temos várias situações, o Senhor transformando a água em vinho. Sempre, né, alguma coisa relacionada, muitas vezes, sempre não, muitas vezes há situações relacionadas com as águas. E me impressiona muito, né? Me impressiona muito, porque lá no Velho Testamento nós temos o Senhor, então, ele abrindo as águas para que o povo passe, né? Em alguns momentos. Mas no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus vem, nos Evangelhos, quando o Senhor Jesus está nessa terra, ele não abre as águas para ele andar lá. Ele passa por cima das águas. Ele anda sobre as águas. Por que águas, né? Porque eu acho que é importante, irmãos, essa questão das águas, porque existe alguma coisa mais instável do que águas, né? As águas são instáveis, assim, a água não é uma coisa que está parada ali, né? Você coloca ela dentro de um copo aqui, ela fica parada ali, mas mexer agora ela está mexendo lá, né? Então você vai um rio, né? Você está diante um rio, do mar, aquelas águas ali, elas são instáveis, e também é um lugar em que você não está estável, né? Não há estabilidade nas águas. Então, nem o mesmo barco, né? Apesar dele conseguir passar ali por cima da água, nem mesmo o barco ele está numa situação de estabilidade, né? Quanto mais nós, né, se você entra dentro da água, aí você afunda. E eu creio que Deus ele utiliza as águas para mostrar a sua estabilidade, para mostrar como Deus é estável e imutável. Como o Senhor ele não está sujeito às mutabilidades, não sei se existe essa palavra, né? Mas a essa instabilidade que é o ser humano, que é a nossa vida. Nossa vida é uma instabilidade. Nós somos instáveis, né? Então, num dia você acorda, né, como se você, numa linguagem humana ou num pensamento humano, fala, não, hoje eu estou cheio do Espírito Santo, né? Estou feliz. Aí no outro dia, você já acorda e fala, não, hoje eu não estou tão cheio assim, eu estou triste, eu estou abatido,
né? Como se estar cheio do Espírito Santo fosse relacionado com o nosso humor, né? Não é. Mas um dia nós estamos alegres, outro dia nós estamos tristes, né? Algumas coisas que acontecem na nossa vida, às vezes não acontece nada, né? Às vezes não acontece nada, assim, né? Eu mudo de uma hora para outra, né? Meu humor, ele... E a gente tende, né? E a gente tende a ser instável. Mas essas experiências, como nós veremos, né? Essas experiências nas águas, que Deus muitas vezes nos traz, né? Ao conhecimento, né? É para mostrar para nós que o nosso Deus, ele não há qualquer sombra de variação nele. Não há nenhuma mudança. Fico imaginando o Senhor Jesus, né? Deve ter sido muito bonito, né? E muito assustador também, como nos relatam os evangelhos, né? O Senhor Jesus, ele deve ter vindo andando, deve não, ele vem andando ali da praia, né? Pisando na areia ali, pisando no chão estável, né? E do mesmo jeito que ele estava pisando no chão estável, ele entra na água e continua andando como se continuasse a ser estável. Mas não é porque o mar se tornou, a água se tornou estável. É porque quem estava andando sobre as águas é maior do que as águas. É mais poderoso do que as águas. E quando a gente lê esse relato, por exemplo, a gente vê que o mar não estava tranquilo, né? Estava tudo tranquilinho, o Senhor Jesus não estava, né? Estabilidade. Estabilidade. Tenham isso em mente quando a gente falar sobre esses dois acontecimentos. Porque o que Deus vai fazer ali, nessas duas situações, é em algo que é totalmente instável e que você não consegue reter, né? Porque as águas, quando ela vem para valer, você não consegue reter, você não consegue segurar, né? Não tem nada mais violento do que, né, uma água que é um tsunami, uma coisa assim, é algo que ninguém consegue parar, né? O Senhor fala, não, eu paro as águas, eu faço com que o meu povo passe no meio das águas com o pé enxuto. Isso. Essas duas situações, o que acontece é que Deus, ele vai mostrar para nós, e aí nós vamos ver lá os indícios, né, o que nós vamos meditando a respeito. Essas duas situações Deus vai mostrar para nós que tanto a santificação, por termos sido separados, quanto nos tornarmos santos, será infalível, porque é Ele que fará. Ainda que a gente possa considerar aqui, nós vamos considerar que nessas situações, algumas coisas o ser humano, ele, entre aspas, fez. Mas para mostrar exatamente para nós que uma questão da obediência, e só isso, que também é alguma coisa que Deus coloca no nosso coração, é suficiente para que Deus faça uma obra nas nossas vidas. Isso é importante, irmãos. Isso é muito importante. Porque como eu disse lá no início, né, quando comecei a compartilhar, essa é uma das doutrinas que temos relegado a um segundo plano. Tem mais força do que isso, eu estou falando de forma geral na igreja, né, na cristandade. Tem mais força do que a santificação ou a santidade, você se dar bem nessa terra. Algumas doutrinas humanas que dizem, não, você precisa se dar bem. Financeiramente, você não pode estar doente, você tem que se dar bem, porque Deus é um Deus rico, porque Deus é um Deus poderoso, e a santificação ela vai ficando relegada a um segundo plano. Eu me lembro que há muitos anos atrás, né, quando era meio febre, né, os carros ficarem com adesivos, né, os carros com adesivo, eu passei por isso, né, tinha um adesivo em especial
que eu me lembro, eu me lembro dos dizeres, eu não me lembro exatamente como estava escrito, mas ele dizia mais ou menos o seguinte: tenha paciência comigo porque eu estou em obras, né? Tenha paciência comigo, eu estou em obras. Era um adesivo cristão, né? É, entre aspas, né? E ele queria dizer o seguinte, olha, se eu errar aqui, né? Se eu fizer cara feia para você, se eu buzinar para você, se eu te mandar um palavrão, porque o trânsito é um lugar bem apropriado, né, para nossas instabilidades, né? Tem paciência comigo, porque eu ainda estou sendo trabalhado, né? Parece legal, né? Parece interessante, né? Então nós podemos dizer isso uns para os outros aqui, não, tem paciência comigo aí, né? Eu ainda estou num processo, mas eu acho, irmãos, que essas coisas elas abriram de certa maneira algumas brechas para uma realidade espiritual que nós deveríamos viver. Eu acho que essas situações, elas colocam na nossa cabeça o seguinte, ó, eu estou no caminho, ainda não cheguei lá. Então, enquanto eu estou no caminho, não tem problema se eu errar. O pensamento correto deveria ser: eu fui separado por Deus, e ainda que eu não esteja naquele ponto, né, que o Senhor deseja, mas no dia de hoje, dentro daquilo que Deus já me mostrou, eu preciso ser uma pessoa que demonstra a quem eu sirvo, de quem eu sou e quem eu me tornei em Cristo Jesus. Então eu não vou dar desculpa. Eu não vou dar desculpa para os irmãos quando eu errar. Não, paciência, né? Eu tô a caminho ainda. É verdade. Nós precisamos ter paciência uns com os outros. Nenhum de nós aqui ainda chegou ainda num processo, no final do processo, para dizer assim, não, eu já cheguei, eu tô, né? Ninguém me julgue, né? Não. Com certeza precisamos ter paciência uns com os outros. A própria carta de Paulo aos Coríntios é uma carta em que Paulo, sabendo de tudo que estava acontecendo, ele ainda foi bastante paciente com os coríntios. Embora ele fale de maneira firme muitas vezes, mas com muita paciência. Vocês são igreja de Deus. Vocês são santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Vocês foram chamados para servirem a Deus. E nós deveríamos também ter essa mesma paciência uns com os outros. Mas da nossa parte, da minha parte, os erros que eu cometer, eu devo me arrepender deles e não devo achar que isso é normal no meu processo. No sentido de que eu posso viver de qualquer maneira porque eu estou ainda num processo. Não. Eu vivo baseando a minha vida e a minha existência no poder de Deus. Ou eu deveria viver, assim, eu não estou fazendo essa afirmação com respeito a mim, não, mas eu deveria viver, né? Baseando-me no poder de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus, no amor de Deus, que estão em Cristo Jesus, o meu Senhor. É assim. Então, acontecerão problemas, haverá erros, haverá dificuldades, mas eu não estou tranquilo com relação a essas coisas, essas falhas de caráter, a falha no meu temperamento, alguma coisa que eu tenho porque eu sou assim. Eu não estou tranquilo com relação a isso. Eu estou constantemente pedindo ao Senhor que Ele me santifique, que Ele me torne uma pessoa parecida com Ele, que Ele cresça e que eu diminua. É interessante porque essa frase, né, convém que Ele cresça e que eu diminua, foi falada exatamente por uma pessoa que depois teve a sua cabeça cortada, né? O que significa, irmãos, que sim, para que Cristo seja tudo em nós, Ele tem que ser a nossa cabeça.
Agora eu não me guio mais pelo que eu acho que deve ser o melhor. Eu não me guio mais por essas coisas. Agora eu estou submetido, eu me submeto a alguém que morreu por mim, que ressuscitou e que vive e que está, pelo Espírito Santo, me transformando à sua própria imagem. Me transformando, fazendo com que ele cresça em mim, nesse novo homem. Então, colocada essa base, irmãos e irmãs, né? No prosseguimento dessa meditação, eu quero tentar trazer então para os irmãos, né, como essas duas situações, elas mostram para nós, ou elas nos ajudam, né, pelo menos me ajudaram, né? Aí os irmãos julguem depois, né? A entender um pouco esse processo que começa com uma separação que é feita por Deus, nós fomos separados, santificados, e um processo de santificação que nos leva a uma plenitude de Cristo, né? Exemplificado ali pela terra que mana leite e mel, né? A terra na qual o povo foi introduzido, né? Ali por Josué, né? Pelas mãos do Senhor, do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus, né? Nós vamos ver isso aí então de uma maneira mais detalhada, né? Para que o Senhor possa nos falar aos corações. O que eu gostaria que os irmãos levassem, né, para pensar ao longo dessa semana é sobre essas duas situações, ou esse processo, né? Então você e eu fomos separados. Então nós pertencemos, né? Nós pertencemos a alguém. Nós pertencemos a Deus. Nós somos separados por Deus para pertencer a Ele. Para que também o quê? Né, como lemos aqui em Pedro, para que Ele possa nos tornar semelhantes a Ele, para que, de uma maneira ativa, nós possamos anunciar as virtudes de Deus. Então, né, o Pedro ele fala isso, né? Nós somos povo de Deus, nós somos uma geração eleita, nós somos uma nação santa, nós somos o povo adquirido com uma finalidade, para anunciar as virtudes de Deus. Deus quer, Deus deseja se expressar através de nós. Para isso ele nos separou. Mas para que ele também se expresse através de nós, ele vai trabalhar em nós para que sejamos parecidos com o seu filho. Deus não quer que o Celso apareça amanhã no meu trabalho, né? Deus não quer que eu, com todas as minhas dificuldades, eu me expresse no meio das pessoas. Embora isso vá acontecer, infelizmente. Deus quer que através de mim as pessoas vejam o seu filho. Deus quer que a minha esposa, que as minhas filhas, que o meu filho, eles vejam Cristo através de mim. É isso que Deus deseja de cada um de nós. E esse processo iniciou quando Ele tomou você, tirou você de um estágio ou de um estado de morte, te deu vida e te colocou num corpo para que agora Ele possa trabalhar através da sua vida. Que o Senhor nos conduz ao longo dessa semana. Eu acho que seria interessante os irmãos, ao longo da semana, eu sei que os irmãos devem ter aí as suas leituras, né, algumas outras coisas, mas se os irmãos puderem ou anotar ou depois pegar aí, né, tem essas passagens, Êxodo do capítulo 11 até o capítulo 15, né, que faz essa narrativa aí da passagem do Mar Vermelho, e também Josué, do capítulo 1 até o capítulo 4, no Êxodo do capítulo 11 até o capítulo 15, e Josué do capítulo 1 ao capítulo 4, né? Para que os irmãos, ao chegarem aqui se o Senhor permitir, né, que estejamos aqui, nos dê vida, nos dê saúde, nos dê, né, for a vontade dele, e a gente prosseguir, a gente está bem familiarizado com os textos, para que o Senhor, né, tenha, se ele permitir, se ele quiser, falar aos nossos corações. Senhor, nós queremos agradecer a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos deu essa manhã. Queremos Te pedir, Senhor, que nas muitas palavras, Senhor, unção, Senhor, haja poder, haja graça, Senhor, para continuar falando conosco ao longo dessa semana.
nos livra, Senhor, de alguma maneira, Senhor, nós, Senhor, confundirmos as palavras, Senhor, não entendemos bem, ou não fazemos caso, Senhor, mas que o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor fale ao meu coração, o Senhor nos conduza, Senhor, para essa vida de santificação, Senhor. Senhor, sem a qual, Senhor, ninguém verá a Deus. Bendito é o teu nome, te agradecemos pela tua fidelidade, obrigado pela nossa saúde, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em Cristo Jesus nós oramos a ti e agradecemos. Amém.